Bom dia a todos. Meu nome é Gisane, eu trabalho aqui no CMA e hoje a aula vai ser sobre ideias criativas para o ensino com crianças. Essa aula de hoje vai ser trabalhada comigo, Gisane, e com a Bia, que está ali recebendo também. É uma aula que a gente sempre trabalha como uma aula avulso, porque é um tema que pode entrar no início, no meio, no fim, e ele não está totalmente na sequência dos demais temas do curso que vocês estão vendo, né? Mas ele está integrado em todas as aulas que vocês têm visto até agora. Então, todas as aulas podem ter utilidade esse tema da criatividade e, ao mesmo tempo, é um tema que não está seguindo a sequência, tá bom? Para começar, eu vou pedir que alguém me ajude orando para a gente começar pedindo a Deus a orientação, a bênção, para que o nosso coração também se encha de alegria no trabalho, no servir a Deus com tudo que a gente tem, né, com os elementos que Ele nos deu e a criatividade também para que esses elementos sejam multiplicados. Quem gostaria, pode orar. Fique à vontade. Pai, obrigado pela manhã tão boa que o Senhor nos deu. Obrigado por esse tempo de aprendizado que o Senhor ensina nossa cabeça, nossa mente, mas também nosso coração. Ensina-nos a te amar mais, a humildemente estarmos prontos a aprender. Muito obrigado pela disposição e a capacitação que o Senhor deu a Gisane e a todos do Ministério. Que sejamos, Senhor Deus, mordomos dispenseiros fiéis, aprendendo, Senhor Deus, a ensinar e a sermos testemunhos para os nossos filhos e para as crianças da igreja. Agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos lá, né? Vocês chegaram já recebendo uma folhinha e nessa folhinha tem riscos, desenhos pequenos e a partir deles vocês puderam criar o que vocês quisessem. Não tinha limite. Então, a aula de hoje eu vou pedir que ela tenha essa dinâmica, que de vez em quando você vire do lado, converse com outra pessoa. E agora, para começar nesse quebra-gelo, que todo mundo se levante, tente achar alguém que tenha a mesma forma básica que você tem. Por exemplo, você tinha um X no papel. Tenta achar alguém que também tinha esse X no papel para ver o que ele fez. E aí a gente já vai fazer a primeira integração. Todo mundo vai voltando. Mas aí... Então, o objetivo eu acho que está bem claro, né? Da atividade. É introduzir o tema. O tema é criatividade. E o primeiro princípio que vocês imaginam que essa dinâmica já deu para vocês? Quando eu falo de criatividade, o que você pensa aí a partir dessa dinâmica? O que você chegou à conclusão? Precisa aprender um monte. Já precisa aprender? E você consegue aprender com outras pessoas quando você vê o trabalho do outro? Você viu do outro e você se sentiu inspirado? Esse pode ser um princípio dessa dinâmica. Ok. Mais alguma outra coisa que você viu? Sem limites, né? Hã? Não tem limites, né? Não tem limites. Posso aprender? Não tem limites. Com o mesmo recurso, cada um faz uma... Com o mesmo recurso, muitas possibilidades. Pode fazer coisas diferentes. Partimos daí. Mais alguém quer colocar alguma coisa? Habilidades diferentes. Habilidades diferentes. Vivências, né? Vivências, habilidades, experiências. E isso que vai dar essa coisa diversa, múltipla, que é tão bom dentro da igreja, no corpo de Cristo, nas aulas, no trabalho com as crianças. Ele não pode estar limitado, né? A criatividade é um elemento que multiplica aquilo que a gente já tem, que pode ser bem simples, bem pequeno, um ponto de partida, tá? Então, essa dinâmica tem esse objetivo e a gente já parte dela. Mas, guardando essas ideias, esses princípios, a gente tem que sempre ter como base e referência a Bíblia, os textos bíblicos para começar. Então, qual é o objetivo da gente estar trabalhando com criatividade? Não tem outro motivo a não ser isso, tá? Alguém pode ler para mim? Não sei se está dando para ler, porque eu quero que todo mundo participe de um jeito. Objetivo, que é a primeira coisa ali, é o primeiro versículo. Colossenses 3,17. Alguém pode ler? Tudo que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Colossenses
3:17. Isso. Então, o objetivo de trabalhar com criatividade é para honrar, glorificar, dando graças a Cristo. Cristo é o alvo, Ele é o centro. Então, a criatividade é para o louvor dele. Não é para a suposta louvor da criatividade daquele que se acha criativo, mas é para o louvor dele, né? E depois, a gente tem uma motivação também, né? A gente tem um motivo para fazer isso, que além de objetivo, ele nos leva a fazer cada vez mais, né? E isso está no Salmo 100, eu consigo ver isso no Salmo 100. Alguém pode ler para mim o Salmo 100, 2, 4, 5, que nos ajuda a pensar bem no porquê trabalhar com criatividade com as crianças? Servir ao Senhor com alegria e entrar diante dele com canto. Entrar pelas portas dele com gratidão. E seus atos com louvor. Louvai-o e bendizer o seu nome. Porque o Senhor é bom e eterna a sua misericórdia. E a sua verdade dura de geração em geração. Pois é. Então a gente está aqui tentando pensar em novas ideias, porque nos deixa muito felizes é servir a Deus com alegria, é por gratidão, é por louvor a Ele. E como que eu vou ter capacidade de fazer isso se eu, às vezes, não me sinto capacitada, né, para ter essa habilidade? Vamos terminar. De onde vem essa capacitação? Alguém pode ler? Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do Senhor, vem do alto, descendo do Pai das luzes que não muda como sombras Inconstantes. Né? Tiago, Também é um 17. teste de visão, né? Não é. Tá bem longe e tal. Mas a ideia é o seguinte, são textos que a gente conhece. Agora, nesse contexto da aula de hoje, eles nos dão o objetivo de trabalhar com criatividade, a motivação e de onde vem a capacitação. Que foram coisas que vocês já viram ali na primeira dinâmica. Olha, ele é muito bom, traz alegria, mas a motivação tem que ser apontar para Cristo. Tem que ter um objetivo ao trabalhar cada elemento, né? E se a gente está sentindo dificuldade, pede a Deus que Ele abra a nossa mente e nos dá uma ideia para a gente trabalhar. Aí eu coloco algumas imagens só para começar também a conversa. O que a gente... Vocês acham bonito? Lindo, né? Quem fez? Deus. A gente sabe que o mundo que Deus fez nos enche de alegria, enche nossos olhos ao ver a criatividade de Deus. Agora, esse aqui, é bonito? Maravilhoso. E o que tem de legal e até de diferente do primeiro? Por que vocês acham que eu escolhi essa foto, essa imagem? A luz lá na frente. Tem um sol, né? Aham. Imagina onde estava a pessoa que tirou essa foto. Então, a criatividade do fotógrafo. Gente, a criatividade do fotógrafo. A natureza está aí, ela é bela, muitos elementos Deus já nos deu, mas Ele também faz a gente criar coisa a partir disso. Eu fico imaginando onde estava a pessoa nesse momento, né? E esse enquadramento, e essa luz, e essa posição, e essa ideia, isso tudo fez essa imagem chegar até nós com outras leituras e com outra potência também, né? Então, isso nos ajuda a ver que o elemento criativo é muito legal. Então, criatividade, gente, é isso. Se você colocar no dicionário, vão vir definições do tipo característica daquele que é criativo, inventividade, inteligência, talentos natos ou adquiridos, tá? Então, você pode achar, mas as pessoas têm mais tendência à criatividade e tal. E você também pode trabalhar isso, aprender, desenvolver, tá? Então, a gente sabe que é. E para quê? Com a necessidade da gente ter ideias criativas no ensino com crianças. Então, a primeira parte toda dessa aula, tá? Que eu vou fazer ela muito no diálogo com a Bia, que ela até explicar, fica aqui do meu lado, porque assim, olha a minha alegria. Eu estou trabalhando na classe de 4 anos aqui na igreja há 15 anos. Há 15 anos eu estou na mesma classe. A classe de 4 anos. Hoje, ela também trabalha na classe de 4 anos. Ela me deu essa aula, gente, uns 5 anos atrás. Entendeu? E eu tenho a Rebeca aqui, ela já foi minha aluna, quando era bem pequenininha, depois ela foi ajudante, e agora ela está estudando também para poder fazer parte do ministério. Então, a gente vai vendo isso acontecer. O meu objetivo é cada vez mais sair de cena e ter a Bia, a Rebeca e todo mundo aí trabalhando e mostrando, compartilhando as ideias. Hoje ela vai mostrar muito dessas ideias.
E só para também contextualizar, essa primeira parte ela é importante, ela foi tirada de um livro do David Merck, que é 101 Ideias Criativas para o Ensino com Crianças. Ele é um livro básico que eu uso há muitos anos e ele dá essa contextualização inicial que eu acho que é muito importante. Não adianta você vir para uma aula de dicas, porque dica tem muito no Instagram, tem dica no Pinterest, tem dica em tudo quanto é lugar, você vai começar a ter dica. Aqui a gente começa pensando por quê? Pra quê? Qual é o sentido da gente fazer uma aula assim? E aí, no livro do David Merck, tem esse referencial que eu trago para vocês. Nessa apostilinha que vocês receberam também, tem o nome do livro e tal, vocês podem dar uma olhada depois, se tiverem interesse, até de adquirir, porque é uma coisa legal. Eu Tá? acho que tá mais no final mesmo. É na Você última tirar alguém página, procurando. referências. Última página, última linha lá, tá? Então, a primeira coisa que a criatividade está ali. A gente, o texto já deu para ler e ver. Deus, ele fez esse mundo todo de uma forma muito criativa, bela. A música que eu coloquei lá no início é uma música que foi de composição do Davi, que está aí, né? Fala sobre diversidade, a diversidade de Deus na criação. E então, é um reflexo do que Deus fez em nós. Então, buscar a criatividade é um reflexo dele na nossa vida. É o fotógrafo que enquadra, é o músico que cria uma música lá, é a mãe que faz uma comida diferente para agradar aquele filho que não está querendo comer a comida dela, né? E tem que se virar nos 30 para poder fazer ele comer de uma forma mais nutritiva. Criatividade está em todos os momentos. E ele é um reflexo de Deus É em muito nós. interessante pensar também em Romanos, né? Que a gente fala que tem o Criador e nós somos as criaturas. Então nós somos criados em imagem e semelhança dele para louvar o Criador, não a própria criatura, né? Romanos traz bastante esse aspecto. Então, para louvar a ele. E aí, outro ponto é que essas ideias, a criatividade está presente no ensino bíblico, como a gente vê nos exemplos bíblicos. Jeremias, ele usou coisas concretas. Ele usou um jugo, né, de bois para falar sobre a escravidão, o peso da escravidão. Quebrou um vaso para falar como Deus ia fazer também com o povo. Mostrou lá o oleiro que Deus também é aquele que faz novamente. Enterrou pedra no Egito. Isso eu achei muito interessante, porque ele ia até o Egito para enterrar pedras. E falar assim, olha, vocês vão ter um tempo lá também, quem for para lá não vai voltar e tudo mais. Tudo isso eram imagens, metáforas de algo que ia acontecer e que ele queria mostrar de forma concreta. A criança, a gente sabe, vocês estão fazendo as outras aulas que falam sobre como é o desenvolvimento do pensamento da criança. E ela parte de uma fase que é bem concreta, né, Bia? Sim, eu trabalho com crianças de 4 anos e, gente, elas adoram quando eu faço as bagunças. Elas me chamam de dia da bagunça, né? Então, trouxe algumas coisas para vocês verem depois. A gente leva espada muitas vezes, a gente leva coisas bem concretas. Assim, em vez de falar sobre apedrejar alguém, a gente apedreja. Com bolinha de papel pra ninguém morrer. Mas é muito abstrato, alguns conceitos a gente vai trazendo, né? Então acaba ajudando. E você começa a visualizar o que pode ser ali de uma forma, no nível dela, é lógico que depois vai ter um momento na vida, na nossa vida inteira, a gente vai passar por isso, aprofundar esses conceitos, mas parte do concreto. Até porque Deus usa isso pra gente, muitas vezes, nós adultos, né? Tipo, você vê o próprio sonho de José, que eu dou muitas aulas, mas Gênesis, Deus não chegou e disse, ó, você vai ser escravo no Egito, você vai ser preso, você vai sofrer inúmeras provações, mas depois os irmãos vão se curvar a você. Então, assim, ele trouxe por meio de estrelas, de peito de trigo. Então, nosso Deus é um Deus criativo também para nos ensinar. A gente não pode perder de vista isso. A transmissão da mensagem de forma criativa. Jesus é o exemplo disso. Esse é o slide que fala de Jesus também. Como ele era. O David Merck chama a atenção disso, que Jesus era imprevisível. Se alguém chegava lá achando que ia ter uma resposta direta, Jesus fazia ele pensar e questionava, dava uma parábola, colocava de uma outra forma, e ele não vai ter só aquela resposta, ele vai ter muito mais do que uma resposta, né? E não vai atingir só aquela pessoa, vai atingir um número muito maior.
Então, o uso de perguntas e respostas. Essa é uma dinâmica de Jesus o tempo todo. E vós, quem dizeis que eu sou? Então, ele pegava o tempo todo questionando seus discípulos. Ele andou com os discípulos e a metodologia dele de discipulado era bem dinâmica e criativa, né? Transformava muitos objetos e acontecimentos em situações de aprendizagem. Isso a gente ouve muito falar quando você está estudando, formação de professores, tanto a inicial quanto a continuada, mas aí você fica pensando assim, tá, deixa eu ver isso na prática. Quer ver na prática? Vê Jesus como ele fez. Ele pegava uma situação ali e mostrava, olha, é assim que vocês vão ter que fazer. Tá vendo? Estou lavando os pés. Tá vendo como que vocês vão ter que servir uns aos outros? Ele fazia, ele era o exemplo, ele trazia das situações do cotidiano deles ali, da vivência deles, momentos de aprendizagem. Tá? Continuando, só que tem, o David Neck também ele fala no livro dele de 3 Cs. Vocês sabem que quem já teve aula aqui com o David Neck sabe que ele sempre era muito didático, ele gostava assim, C e tal, uma letra, e para você decorar. Então ele colocou o C da criatividade com 3 Cs juntos. Primeiro C, o C do conteúdo, tá? A criatividade ela está a serviço do conteúdo. Ela não pode estar desconectada da aula que você tem para dar. Então primeiro você pega e vê qual é o seu tema. Você tem que saber qual é a idade dos seus alunos, o seu tema, tudo. Então ela está a serviço de algo. Está a serviço do conteúdo. Ela também está a serviço de uma comunicação. Ela não está ali só para divertir. E isso é uma coisa que eu tenho pensado muito ultimamente, porque tá difícil, gente, dar aula para adolescente. Eu não digo nem aqui na igreja, que as crianças daqui têm uma outra formação em casa e tal, mas no cotidiano, no meu trabalho circular, tá difícil chamar atenção, porque estão querendo que a aula seja um entretenimento. Tudo é entretenimento. Então a aula às vezes tem essa pegada de que tem que ser, e às vezes tem que ter foco, tem que ter esforço também no aprendizado. Mas a comunicação, ela pode ser criativa sim. E isso ajuda. Não estou dizendo que seja entretenimento, mas ela pode ter criatividade para puxar, para pegar um gancho com alguém, para fazer a pessoa se conectar com você. Sem essa conexão, às vezes não flui. Você pode falar muito bem e não ser ouvido, tá? Então, é bom checar se a sua comunicação está sendo efetiva, né? Às vezes a criança está ali chorando. Tem isso. Às vezes a gente trabalha com as crianças e a gente não entende que é uma criança, está como um mini adulto. Então, muitas vezes a gente estava comentando, quando a gente fez a aula, decorar versículo. Chegavam para mim para falar do filho unigênito. E as crianças de 4 anos não sabem o que é unigênito. Não adianta só eu passar e pedir para decorar. Tem que dar uma explicação do que é unigênito. É um filho único. Então essa comunicação envolve muito quem a gente é e quem o outro é também, sabe? Pensar qual é o objetivo mesmo. Se o ensino das escrituras é sobre a Bíblia, não é sobre mim, então tem que fazer ser entendido, né? Então não é entreter, mas é ser criativo para comunicar. A criatividade está a serviço do conteúdo, da comunicação, e ela parte também de um caráter condizente, né? Então, o terceiro C do caráter, que fala que a gente fala muito sobre amor, e chega lá com a criança e barra com ele de um jeito, ou trata de uma reação muito dura, que aí o caráter atrapalha essa comunicação, essa ligação, esse vínculo que você pode ter com a criança, ou com o adolescente, com aquele que você estiver falando lá, né? Então, viver o que ensina, ensinar o que vive. Gente, isso é o mais difícil. Eu acho que o tempo todo, e ainda mais na igreja, a gente tem que ter cuidado, tem que ter o temor diante de Deus. Se a posição nossa agora é de ensinar, e quem é pai e mãe sabe disso, a importância do caráter condizente quando nós somos pais, né? Porque viver aquilo que eu estou ensinando, senão cai por terra. Nada é mais vazio do que um caráter contraditório. Né? Então a gente precisa em temor pedir a Deus, me ajuda para que eu possa passar para o meu filho algo que eu também viva e que ele possa ver em mim isso. Que o Senhor me discipline antes de eu disciplinar o meu filho, o meu aluno, né? Que o Senhor discipline a mim.
porque o caráter faz parte da criatividade. Então, estou vendo que hoje não é aquela aula de dicas de ensino criativo que você vai sair daqui só pegando várias coisas no álbum. Não é, porque isso daí vai ter também, mas isso você pode ver ao longo da sua vida. Porque a gente precisa saber por quê, para quê, como, tá? O que tem ali que realmente é importante dentro do trabalho com a criatividade. Então, continuando, né, eu gosto muito dessa imagem também, que o objetivo é sempre Cristo. O alvo é Ele. Fala aquilo que você falou da Bíblia, que a gente estava conversando. Com as minhas crianças, elas nem sempre entendem, né, o que seria, como se relacionar a Jesus sobre a Bíblia. Mas a Bíblia inteira é sobre Cristo. Eu começo a estudar a Bíblia, ainda mais para as crianças, você vê que, tipo, Esaú e Jacó fala sobre Jesus. Sabe assim? É muito maluco, muito bom. Então, para as minhas crianças, eu faço até gestinho, né? Eu falo que a Bíblia é a verdade e que a Bíblia fala quem Deus é, quem a gente é, o que Deus fez pela gente e o que a gente pode fazer para deixar Deus feliz. Então, se eu não falar sobre isso, eu falo para as crianças, pode me deixar para fora. E as crianças lembram? As crianças chegam e falam, tia Bia, hoje a gente aprendeu um pouquinho quem Deus é, né? Porque Deus cuidou do povo do Egito e olha que povo chato. Isso mesmo. Ou então fala, nossa, a gente aprendeu um pouquinho mais quem a gente é, né? Porque eu sou igualzinho a Jacó. Tá tudo errado isso, é isso mesmo, também tá tudo errado comigo. Então é sempre com foco em Cristo, sabe? E as crianças percebem isso. Sempre dá pra retomar alguma história sobre Cristo. Então, né, continuando, a gente vai pensando na criatividade, qual é o melhor momento para se usar? Qual? Em que ponto? Primeiro, a gente vai ver que criatividade pode ser usada em tudo. Mas eu vou usar também aqui uma metáfora musical, né? Então, vamos pensar na barra aqui da pauta musical, nessa barra ou travessão, nas atividades de rotina. Toda aula tem uma rotina. Ela tem uma captação da atenção, depois ela tem apresentação do conteúdo, depois ela tem fixação, memorização. Todas as aulas têm rotina. Quem trabalha de manhã tem parquinho. Tem uma rotina ainda maior. E as crianças sentem falta. Muitas vezes a gente vai ter crianças especiais, educação especial, e é muito importante que todas entendam que tem uma rotina. Vocês têm que chegar em tal horário, porque tal horário a gente já vai ter a hora do lanche. Se você chegar antes ou depois, você não vai comer. Porque eu não posso parar tudo no... O objetivo não é o lanche, então tem o horário. Tem o horário do parque. Depois do parque vai ter a história bíblica. Então as crianças já têm isso no coração, ficam tranquilas. A Cris até disponibilizou algumas coisas pra gente grudar ali, dizendo os horários, a rotina, porque faz diferença para as crianças. Dá uma segurança, saber quem nós somos. Então tem um professor cada 2 meses, na domingo de manhã, para ter essa continuidade, dá uma segurança para os pais, dá uma segurança para os outros professores, que a gente tem o parquinho. E aí não dá para deixar todo mundo no parquinho junto, uma criança de 11 anos e de 4. Então essa rotina é importante para todo mundo, né? E principalmente para os que estão chegando. Nós duas temos esse trabalho com crianças de 4 anos, mas o semear ele vai até 9, né? Então, há algumas que já internalizaram isso. Elas precisam da rotina também, tá? É onde entra a criatividade. Espera um pouquinho que eu já vou falar. Tem a rotina e tem a continuidade. As linhas representam a continuidade. A gente sempre tem que mostrar para eles que ele não está em aulas avulso, principalmente porque a gente só vem uma vez por semana à igreja, ou para a classe de manhã, ou à noite, ou para esses 2 períodos, mas uma vez por semana. Então, como que eu vou estabelecer essa ideia de continuidade para o aluno, que talvez não tenha vindo no domingo passado, estava viajando, tal, choveu, não veio, e agora está aqui. Então, eu tenho que retomar. Então, meu papel inicial, antes de pensar na criatividade, eu tenho que lembrar que tem uma rotina, que tem uma continuidade e que eu tenho atividade, que ali na pauta seriam as notas. E é onde entra a criatividade. É pegar esses elementos e fazer música. É pegar tudo e juntar e arranjar isso de uma forma que fique legal, que fique belo.
é pegar essa rotina e inserir ali, olha no quadrinho, talvez o quadrinho tenha uma carinha, tem uma coisa ali que vai mostrar, mas de uma forma mais bonita, mais agradável, aquela rotina que aparece. Quebrar uma coisa por vez, quebrar a rotina, uma coisa por vez, não muito. O elemento criativo, ele não pode ser uma overdose, ele tem que ser um pouquinho, porque senão atrapalha, confunde, tá? Então, se você quer fazer esse dia hoje em roda para quebrar um pouquinho, pode, mas aí no outro domingo você volta ao normal, ou sei lá, você vai pegar e vai fazer de acordo com o possível, mas um pouco de cada vez. É importante continuidade, é importante ter as atividades já prontinhas também, as regulares, tem que dar o conteúdo, a gente tem um conteúdo para ser aplicado ali, e a criatividade é fazer isso virar música, e é possível, né? E a gente se alegra quando a gente vê que não foi uma simples aula, foi algo que deixou você feliz, as crianças felizes, e a gente saiu dali ganhando alguma coisa com aquele encontro diante de Deus. E aí, gente, como que a gente aprende a ser criativo se eu não sei, se eu não tenho essa tendência, se eu não tive que trabalhar muito isso? Tem jeito. Primeiro, copie. Copie de quem já fez. Repita. Não tenha vergonha de copiar, não. A gente começa copiando. Depois a gente altera um pouquinho. Porque quando você copiar, você não vai conseguir copiar idêntico ao outro. Ela vai te dar umas dicas, eu vou mostrar também. E aí você vai fazer igual? Duvido. Você vai já alterar. E depois você combina. Eu vou pegar aquilo que ela falou com aquilo que o outro viu, aquilo que eu peguei no Pinterest. Junta tudo. Logo, você já vai ter uma coisa original, autoral, né? Então, o passo a passo da criatividade começa pela cópia. A gente imita, a gente tenta reproduzir, depois vai alterando isso daí, até que a gente tenha uma coisa nova, tá? Mas novo, só Deus fez. Original, do zero, Ele é o Criador. E a gente, imitando o Criador, a gente vai trabalhando o que tem aí nas mãos. Aí a gente vai passar a dar dicas, e essas dicas é que vão ajudar a gente a ampliar o nosso repertório. A primeira dica é fazer o seu repertório. Então, agora que vocês já são oficialmente, né, estão entrando no trabalho de professor, se nunca deram aula, comece a pensar numa coisa: vai ter bagunça na tua casa. Para não bagunçar demais, arranja uma caixa. E por isso que eu dou a ideia de caixas, é sério. Você vai ter que ter pelo menos um armário, você pode esconder a bagunça, um armário com porta. Daí ninguém vê, entendeu? Não pode ser prateleira, não, tem que ter porta, porque aí você, se não deu certo de arrumar, você coloca tudo ali e sai correndo e segue a vida. Então, a gente vai fazendo isso, são fatos, a gente está contando aqui os bastidores. Então, a gente pega uma caixa e coloca o que você gosta. Porque o bom acumulador tem que saber o limite ali é da caixa. E quanto de caixa você pode ter? Que aí passou daquele número de caixas, ó, tá demais, é acúmulo mesmo, joga fora. E aí, eu gosto de papel, por isso eu comecei com a caixa de papel. Se você me perguntar, eu tenho. Você tem sulfite? Tem. Dobradura, cartolina, cartão, tesoura, cola de imã de geladeira, eu tenho. Eu tenho tudo isso em casa, sabe? Assim, para fazer as coisas, porque às vezes eu tô lá num sábado, pensando no que eu quero fazer e tal, e já tá tudo fechado. Aonde eu vou? Mas tem outra dica, o Calunga funciona muito bem, entendeu? Ele abre sábado. Se der uma ideia doida, no sábado à noite, até às 10, tem Nuteleria. Aí você dá um pulo lá e você pega o Calunga. Mas é bom ter em casa. Economiza, né, uma viagem, assim. Mas tem o seu material. Essa é a primeira dica. Professor, não tem jeito. Vai ter que ter um material, vai ter que ter coisas em casa. Você tem, Bia? Tem. Já começou a fazer sua bagunça? Tem uma caixa gigante. E não só isso, às vezes eu pego coisa da casa em geral, né? Trouxe pra mostrar aqui, pra fazer uma aula, eu levo uma bacia, um balde. Assim, então, na hora da aula eu vou buscando coisa na casa inteira, então já não tá só Esse da caixa, né? Tem outras coisas, outros elementos. Outra coisa, né? Então, depois da caixa de papel, olha o que se faz com papel, né? E aí, gente, bolinha de papel, recorte, colagem, muita coisa já vem pronta nos manuais que a gente tem. Vocês vão receber, tanto à noite quanto de manhã, vocês tem caixas lá e tem ideias
né? Os xerox que a igreja faz, cópias e tudo mais. Mas aí você fica pensando, eu quero fazer tal coisa, eu quero fazer tal atividade. Aí é bom, se você gosta do papel, você do papel já vai tendo umas ideias e guardando seu material que vai ser útil. Nunca é perdido, nada se perde, sabe? Tudo você, transforma em atividade. E aí eu tirei foto né? Que, de novo, gente, a faixa etária das crianças muda muito. Eu tenho experiência fazendo, por exemplo, o versículo para dar para os pais priorizarem com a criança. E aí tava uma discussão sobre como eu ia fazer o versículo. Fiz em letra bastão. Antes eu fazia tudo em letra cursiva, aquelas letras bonitas. Super achando muito legal. E aí com letra bastão, que eu não tive tempo de arrumar, chegaram mães e falaram, nossa, ainda bem que foi letra bastão, que eu deixava para o meu filho lia letra bastão. Ele lia o próprio versículo para decorar. 4 anos, em caixa alta, eles ainda nem leem, então, né? Eles nem leem, eles não escrevem o nome. A primeira vez que eu entrei na salinha de 4 anos, e eu falei, né, eu dou aula para adolescente, eu dou aula de 6º ao 9º, e aí chego eu lá e distribuo a atividade, coloquem o nome, né? Até parece que eu não tinha filho dentro de casa para saber que essa criança não coloca o nome na atividade. Aí eu chamei ajudantes, vamos lá, todo mundo colocando o nome na folhinha, para ele poder levar para casa. faz muita diferença. Você tem que programar coisas que essas crianças devem ter capacidade de fazer. Também teve a atividade com tesoura. Gente, algumas crianças não conseguem usar tesoura ainda. 4 anos. E Às depois vezes da também pandemia, não tem. Às vezes também não tem tesoura para todo mundo. Então, assim, tem que ter esse preparo antes da aula, sabe? pensar muito na faixa etária, no que seus alunos são capazes de fazer, né, naquela idade. Isso a gente só consegue saber na hora. Assim, conhecendo a sua turma. Isso vai ser a primeira coisa que você precisa, é conhecer a sua turma. Daí, a gente tem aqui, olha, desenho, a mesma ideia. Então, papel, desenho, artesanato, dobradura, vai na mesma ideia. Sabendo qual é a idade de sua criança. O ideal é deixar também coisas soltas, tá? A gente tem, eu acho que foram todas as imagens que eu já tirei de crianças daqui da igreja. Não sei se eu reconheci. Mas de qualquer forma, deixar coisas mais abertas para que eles também desenhem. Não trazer muita coisa pronta, desenho pronto, deixar eles mesmos fazerem. Mas às vezes também eu trago coisas prontas para eles terem referência e pintarem dentro e tal. A gente pode fazer, tem que fazer tudo de acordo com aqueles princípios que já foram ditos. A serviço do conteúdo, pensando numa boa comunicação, tendo em vista a idade das crianças para poder se comunicar e assim vai. Então, se você tiver algumas coisas, a igreja tem. Aqui para quem vai pegar crianças do grupo infantil, logo nessa entrada aqui tem um armário, tem um balcão. Embaixo ali no balcão tem já tesoura, cola, lápis. Para vocês, tem na sala, né? A gente tem na própria sala. Se for professor de manhã, a gente tem tudo lá, mas sempre confere, assim. Para ver se está completo, né? Já aconteceu de eu fazer atividade e não ter tesouro o suficiente, né? Então, dá uma olhada básica. E também que ele sempre manda presente de manhã uma pasta com muitos recursos. Assim, com a revistinha, que a gente pega uma revistinha de manhã, então tem a revistinha, tem atividade para eles fazerem de desenho, de recortar, de variáveis, e tem algumas coisas que a igreja já tem que eles podem usar. Não vai substituir a nossa caixa, né? Mas... Sim, os acumuladores que me entendam, né? A caixa é essencial, você tem que ter a sua, mais que a igreja tem, né? E aí vai, artesanato tem muito a ver com também coletar materiais que podem ser ressignificados. E aí a gente tem os nossos exemplos aqui. Por exemplo, isso aqui já foi tanto Moisés falando com o faraó, tá? Ele fala, depois ele tem uma outra, olha só como uma colher de pau pode ser ressignificada. Isso aqui já foi também tanto Jesus quanto foi faraó. Eu tinha uma outra coisinha assim na cabeça dele que era do faraó. Ele deixou, não deixou, ouviu, oi, você tá... Depois não. Não vai. É isso aí, né? E o que vocês acham que dá pra fazer com lençol? Nunca mais usei esse lençol, gente. O dia que eu ganhei
era tão bonito e tal. Mas eu falei, gente, tem uma cara de água. De mar. De mar, de Rio Jordão, de mar da Galileia, tem tudo. Ele nunca foi usado mais como há anos, ele só vai pro chão. Esse daqui já vai pro chão para várias coisas, né? Então veja que um lençol pode ser para muita coisa. E o que você tem aí de ressignificação de objetos? Eu tinha umas caixas de isopor, que virou a muralha de Jericó, gente. E assim vai. Então a gente vai empurrando, é uma aula bem barulhenta. Tem O que é também- bom derrubar, já pensou? Acho que as mulheres, agora pode gritar e botar a muralha para cair. Eu tenho também Isso é muito papelão, caixa de leite, que virou casinhas do Egito. Tá meio sujo porque eles pintam, né? Com sangue de ovelhas. Pra fazer a experiência completa. Isso aqui é a caixa de leite. Mas a gente segue. Deu tudo certo, a gente continua seguindo. Ó, tá lá aqui. Eles vêm só de um lado. Tem várias coisas. Tem canudo, que virou barras de ouro. Jacã, né? Que Ela escondeu. Se vocês quiserem saber com quem estavam os tesouros, olha, Jacã, que é a frente do dedo, ó quem pegou. Então tem de tudo um pouco. Tem envelope, que eu não ia mais usar. Obrigada. Tem envelope, que eu não ia mais usar. E palito de sorvete também, que eu fui guardando na vida. Pra fazer o sonho do faraó. Eram 7 espigas formosas, que foram comidas pelo envelope. Umas espigas feias. Então tinha bastante. Eu tenho papel alumínio, que são as estrelas que se curvaram, né, a José. Então, é muita reciclagem. Reciclagem. Então, e outra coisa, como a gente pega a mesma turma muitos anos seguidos, você acaba tendo um repertório, né? Então, vale a pena gastar mais tempo de uma vez, porque aquilo ali, se você tem a sua caixa, seu armário comporta, aí você deixa lá, porque o outro dia você vai usar, né? Sempre pode ter E as crianças lembram, viu? Elas lembram bastante dessas ideias, ainda mais se é físico, né? Elas chegaram uma vez, nossa, você é tia da espada. Isso mesmo. Mas a espada não é minha, eu peguei de quem? Davi. Segue. Então, aqui, esse amarelinho também, onde a gente está colocando, né, são ideias da Bia, que ela foi falando, olha só, pode ler, Bia, que essa aí foi sua ideia, essa aí incluiu no slide também. É muito importante, para a gente ter esses materiais e tudo mais, tem um planejamento. O senhor capacita, Mas muitas vezes a gente tem que correr sábado à noite para Calunga? Tem. Mas se você ler a história segunda, você tem mais tempo para correr até Calunga. Você tem mais tempo para esquentar os papelões e fazer. E se lê, às vezes, o que vai ser no mês, mais fácil ainda. Você vai ter Uma viagem só para Calunga. uma viagem só para Calunga. Paga só uma vez de estacionamento. Então esse tipo de coisa ajuda muito, né? Para artesanato, para as aulas em geral. Porque as crianças gostam dessa continuidade que a gente estava comentando. Então, às vezes, ok, vamos usar mais ou menos o mesmo recurso, coisa física, ou o mesmo desenho. Então, já vou procurar desenho de tudo para fazer uma memorização, uma lembrança. Então, o senhor capacita muito. A gente ora. Muitas vezes eu olhei, como é que eu vou dar essa aula? Coisa abstrata. Já tive que dar aula de que a Asa se encontrou com uma asa. Ninguém conhece esses personagens. Então, assim, o que eu vou dar? Eles só se encontraram. Não tenho o que falar mais. São 2 versículos. Então, a gente ora pedindo inspiração. Deus capacita a todo momento. Mas se você ler a aula um pouquinho antes, ajuda a pensar, né? É isso aí, olha, bateu o sinal e professora, bateu o sinal, tem que dar no recreio, né? E aí a gente volta daqui a pouco para falar das outras dicas. Sabe? Daqui para frente só são dicas, atividades aí, tá bom? Então, se preparem para as próximas. A brincadeira aqui realmente é para ver se as pessoas se conhecem. Esse aqui é bem clássico, é bem antigo mesmo, é de achar a pessoa que faz isso ou aquilo, tem isso ou tem aquilo. E aí o objetivo vocês já atingiram, que era se conhecer, é olhar um para o outro.
Isso é importante fortalecer vínculos também dentro da sala de aula. Mas tem uma joia? Não tem uma joia, Bia? E você vai explicar a joia. Olha a joia! Gente. Tem um anelzinho para você ganhar. É E uma a primeira é joia Renata. que depende da ocasião. Eu fui no Claro Wikipedia Cup. Ela só fala dessas pessoas de Você tem outro, podia ser de Esther. Também pode ser de Salomão. Também é de Salomão. Tá bom. Então, Também foi um rei com... aí é abençoada, depende. Tá, depende, tá bom. Mas olha, Abençoado. vamos ver se a Renata ganhou. É assim, a brincadeira da gente terminar, eu pego a primeira pessoa que terminou e vejo se ela fez certo, porque às vezes tem erros. E aí não vai ganhar o prêmio, né? Eu, com crianças de 4 anos, eu tenho um princípio, tá? Todo mundo ganha. O que quer que seja, ninguém sai de mão vazia. Já tem outros professores que eles falam o seguinte, principalmente 8, 9 anos, que a criança tem que aprender a perder, tá? E quando perde, perdeu e da próxima vez você vai ter chance, tá? Então, é como você vai manejar ali os riscos também, tá? Tem um manejo de risco, porque se começar um monte de criança a chorar de 4 anos na aula, você acabou a tua aula, né? Não vale a pena, é melhor você ter um presentinho para cada um, falando, somos mais que vencedores, todos nós aqui, mais que vencedores, a graça é para todos, né? Ou se você quiser outro princípio e ensinar outro princípio, aí você vê. Eu, 4 anos, não me arrisco muito. Mas vamos lá, Renata! Vamos ver se você ganhou a joia. Gabriela não mora em Barão Geraldo. É verdade, Gabriela? Sim, Tá bom, você mora. eu moro aqui do lado. Eu moro no Parque do Pomar. Ah, tá. Então, mas Ali em perto do Barão... condomínio Família, ele mora ali. Tá. Então, já estamos sabendo, olha, você tem almoço pra gente lá? Domingo é Graças a Deus difícil. eu tenho um aniversário pra ir, tá dentro Ah. da churrasquinho. Hoje a gente deixa, domingo que vem já tá avisado. Tá bom, tudo bem, então vamos lá. E Dominique nasceu em outro estado, não é paulista. Quem é paulista aí, Dominique? Dá um oi. Carioca, graças a Deus. E é isso, é nós, graças a Deus, também sou carioca. Você já percebeu, né? É que às vezes eles não percebem, meu sotaque é muito leve, muito sutil. Você gosta do pastel? É, pastel. Entendi. Eu vou pra escola todo dia também. E com certeza é biscoito, né? Biscoito. É biscoito. É lógico que é biscoito. Vamos lá. Vai ser lindo. Cadê as pedrinhas do aprendedor de abrir? É bolacha! Aqui vocês são minoria! É bom, gente, é bom dar uma gargalhada, né? Gente, Érica, cadê você? Tem que ter um presente pra Érica. Você não faltou nenhuma aula desse curso. Viu todas? Já tá na 5ª aula, né? Foi o mês todo agora. Muito bem, Érica. E Camila, já deu aula em escola pública. Cadê a colega? E aí, colega? Estadual ou municipal? Na verdade, eu sou enfermeira, então a gente Ah. vai na escola pública. Tá. Mas eu... É isso mesmo. Então, sobrevivemos. Carol L. Nunca deu aula para criança. Eu. Isso! A gente. Só o meu que tá em casa. Você vai adorar. Você vai ver que é uma coisa assim. A gente não sai mais. Você vai só para ajudar um dia e depois quando você vê, passa um anos. Adolescente adulto, assim, mas para crianças eu nunca dei aula. Eu gostaria. É uma experiência bem legal. Você vai gostar, com certeza. Você não acha, Cris? Sim. A gente começa e aí. Conseguiu passar nos 30 anos. Eu estava ali encantada. Uma criancinha de 5 anos chegou para a professora. Tia, hoje eu fiz a minha lição caprichada, com um jardim, com um lago e não sei mais o que. Essas coisas são assim. Ai, a gente. Né? Aí você recebe um bilhetinho. Aí você fica guardando outra caixa, gente. A caixinha para os seus bilhetinhos. Assim, já vai separando outra caixa, tá? Laura. Só tem ela, chocolate. Só ela. A Laura aqui, ela A pessoa não gosta de chocolate. Sério? Só realmente, Não né? pode Tinha que colocar achar. o nome, Muito não. linda. Eu gosto de Lindt de 85%. Muito específico. Isso daí não é chocolate, já é. Não, você gosta de cacau. Você gosta de cacau, você não gosta de chocolate. Tá, entendi. Então não é das nossas. Lígia, sabe costurar? Lígia. É bom saber, porque todas as habilidades são úteis na educação, né? Todas. Nenhuma delas fica de fora. Costura também.
Jolivan sabe trocar pneu de carro com facilidade. Eu preciso saber o teu telefone. Pode, qualquer coisa, tá? Que eu chamo seguro. Deu problema, eu chamo seguro em qualquer lugar, nem tento. Nathalie não se acha criativa? Cadê a Nathalie? Aqui. Nathalie? Não? Depois dessa aula ela vai conseguir. Então depois dessa aula, tal. Mas ó, senão, Renato, quase que invalida. Não. E Lígia tem um animal de estimação? Tem. 4. Tá. Todo mundo tem. Então, gente, aí eu não vou continuar não, mas nesse caso aqui, como deu um erro, aí teria que passar para o próximo e tal, invalidou, não vai ganhar a sua joia, mas é por isso. Bia, não vai sim, aqui a gente está na graça. Renata! Olha sua joia, tem uma joia. Não pensa que é de Acã, não, tá? Porque esse negócio tá dando certo. Aí tem a Miriam e a Rebeca. A Miriam também foi em segundo lugar e a Rebeca foi em terceiro. Gente, foi por ordem mesmo de quem veio aqui e entregou. Os demais ganharam a oportunidade de conhecer. Mas é só de 4 anos. 4 anos. Acima dos 40 não tem. Já tem que aprender a perder. A porta estreita. Então, tem que estar lá, ó. Gente, continuando, eu acho que vocês tiveram oportunidade no intervalo para ver algumas coisas que a Bia trouxe. Isso aqui é uma pequena amostra de uma coisa que a gente vai falando, que é repertório. O repertório da Bia vai sendo construído a cada vez que ela passa lá os 2 meses dando a aula e fazendo o repertório dela. Quando ela olha para aquilo ali, ela já tem lembranças. Imagina os alunos dela. Também vão ter. Você quer destacar alguma coisa, Bia? Tem muitas coisas interessantes, né? Essa daqui é da aula de Moisés. Eu colocava Moisés no potinho, no cestinho, enchia isso de água e ia da Joquebede até a filha de Faraó, né? E aí, como é que ia? As crianças iam levar, mas era tudo por Deus. Não era pela força das personagens, que era só palito, né? Como a gente trabalhava isso. A gente também trabalhou na aula sobre o Faraó, tinha um versículo de coração de pedra. E aí ninguém entendia. Então eu comecei a fazer o coração do Faraó. Tem pedra mesmo, do estacionamento. Ia bem um pouquinho mais pra esse meio, que você não tá aparecendo. Na câmera aqui, ó. Tá vendo um quadradinho no chão? Ixi, eu nem sabia dessa. Então, aí a gente tem o nosso coração de pedra do estacionamento. As pedras do estacionamento me ajudaram muito, gente. Para fazer qualquer coisa, pegava lá. 5 pedrinhas de Davi, veio de lá. Teve também. Por isso que recolocaram um monte de pedra. Por isso. Essa daqui, essa caixinha, eu uso muito para falar do plano da salvação, mas eu uso também, coloquei uma cruz na caixinha para explicar bastante sobre a aula da serpente de bronze. Tinha um montão de serpente e era um pega-pega. Os monitores com a serpente, né? Iam pegando as crianças. E como é que ia ser salvo nessa brincadeira? Você tinha que olhar para a cruz. Você tinha que ter a ideia, a vontade de vir correndo e abrir a caixinha. Tomar uma decisão para olhar para a cruz. E a veretia da cobra. A gente segue a veretia da cobra. Também usei bastante para falar sobre os reis. E aí tem o rei Davi, que era o rei guerreiro. Isso mais para memorização, né? O rei Davi. Tinha também o rei rico, que era Salomão. E aí depois o pano se rasgou, viraram 2 reis. E vieram vários reis idólatras, que não agradavam a Deus. Então a gente foi... Gosto muito de trazer coisas físicas. Faço uma caixinha surpresa, né? Eu vi que a gente também trouxe. Eu também tenho, eu também coloco isso aqui.
A caixa Ajuda muito surpresa, ela aqui, ó, a criança coloca a mão, né? Tem um buraquinho para a criança tirar daqui e ela pode ser usada para captação. A caixinha pode ser usada para captação da atenção. Mas além disso, essa minha caixinha também tem um plano de salvação. Que eu começo, já fiz essa atividade também de começar pelo pecado. Todas essas coisas elas têm um símbolo, né? Então o pecado, ela nos separa de Deus. O pecado é aquilo que, né, a gente precisa confessar diante de Deus. Aí eu falo também do perdão de Cristo, que o vermelho representa o perdão de Cristo. Assim o nosso coração fica branco, nós somos limpos pelo sangue de Cristo. Nós precisamos do crescimento espiritual, então é o verde. Então essa caixa ela conta a história do plano da salvação. Tem várias formas usando o plano da salvação. Como eu vi a sua caixa também, Deus e nós. Você pode usar esse recurso de várias formas. O importante é saber o princípio, que é o preto, o pecado, o vermelho, que purifica, o branco, o verde e o dourado, para mim, é o céu, né? É o amarelo para onde nós vamos. A minha cruz está aqui. Todo mundo tem, né? Então eu tenho a minha cruzinha aqui dentro. Quando eles pegam essa caixinha, eles tiram o que vai ser a salvação do homem, né? Que é a cruz de Jesus. Então a gente tem esse e eu tenho meus corações também da dar o plano de salvação com imã de geladeira, né? Aí eles podem levar, o deles é menorzinho e esse aqui é o meu, para eu botar o plano de salvação e eles levam para casa também o coelho. Esse aqui Cada de um plano tem da o seu. salvação, eu também tenho. Tem várias coisas que você fala para criança um pouquinho mais velha, que não vai chegar em Deus, né? A gente faz que, ser pais bons, ser pais cristãos, vai chegar, a gente coloca, não chega. Então a gente trabalha bastante isso, que o único que vai chegar é Jesus, né? Nossa ponte. Então, tem muita coisa que dá para utilizar, tem muito recurso em vários lugares que o Senhor capacita muito, gente. Não é por nós. O interessante é que também nessa apostila, no final, tem uma parte só sobre esse tópico, como apresentar o plano da salvação. E você que falou um pouquinho sobre, tem imagens parecidas até com essas, tá? É o último tópico aí, são recursos para apresentar o plano da salvação. E é importante você ver também que na internet, em outros lugares, você tem acesso a isso, ao vídeo de como fazer. Se a gente não chegar lá, não der tempo de chegar a esse tópico também tem, você pode procurar, são recursos para apresentar o plano de salvação, tá? Então eu vou correr um pouquinho aqui, a gente está nas caixas de artesanato, caixa de jogos, tá? Jogos também tem muito a ver com o perfil da pessoa. Tem gente que, principalmente no culto da noite, que trabalha muito bem com jogos e com as crianças maiores, tá? E no caso tem que ter uma bola, tem que ter uma corda, algum desses elementos assim. Não faz nenhum trabalhinho manual, participa da hora da fixação, da memorização com outras atividades. E elas também podem ser muito úteis. Teatro também, se você gosta e tem essa coisa de representar, teatro é uma boa e você precisa ter alguns elementos como roupão, barba, peruca, joia falsa. Você vê, olha, o lenço, ela tem, a gente sempre tem algumas coisas em casa que já ajudam. Capacete, colete, brinquedo para os seus filhos, guarda tudo, alguma coisa, né, na caixa certa, para não achar que é acumulador, né, nada fora do lugar, que aí a gente disfarça bem. E aí você pode ter a sua caixa do teatro, das coisas que você pode usar durante uma aula. Recreação, bolas de todos os tipos, música, violão, laptop com caixinhas de som. Essa questão da música eu acho muito legal, não sei se você faz isso, eu gosto muito de deixar um videozinho no final da aula. Às vezes o aluno está fazendo uma atividade para terminar e eles têm que voltar à calma e tem alguns clipes que as crianças já conhecem muito bem. Então hoje em dia nas salas a gente tem televisão, você pode colocar 3 palavrinhas e tal, na hora de você entregar para o pai, às vezes é tão difícil, né? Porque quando eles vêm, o pai já quer sair correndo. E aí a gente tem que segurar para ver, tá entregando certo, né? Para quem tá pelo menos ali nos meus 4 anos, eu tenho alguma coisa com isso. Então eu já deixo uma musiquinha no ponto do final da aula. É muito bom também ter músicas temas, né? Essa daqui é Bem com Josué lutar em Jericó. Clássica dos
quando era criança, estiver passando. Então, recursos em vídeo, tudo isso é a linguagem dessa geração. A gente tem o artesanato, a gente tem as outras coisas, mas o vídeo está aí. A gente pode até mostrar para os pais, olha, gente, a TV Semear, eu acho maravilhoso aquele recurso lá. E eu fico triste de ver que só tem 800 inscritos. Para mim, tinha que estar com mais de 1 milhão. Como aquele recurso é legal. A gente tem que passar para todo mundo o link da TV Semear e divulgar com outras pessoas, porque é muito bom. E ele não vai ver só ali na aula, ele vai ver depois. Ele pode cantar aquelas músicas, aquilo virar uma referência para ele, para essa criança, na mente dela, durante a vida. Né? Então, não deixa de lado os vídeos, não. Eles aparecem também. Aí, eu vou também falar rapidinho que toda a parte de criatividade tem que ter esse foco. Em manter a rotina, a continuidade, o conteúdo e em pequenas doses. Não pode ser muita coisa de uma vez, muita coisa numa aula só, porque aí cansa e tira o foco, né? E as próprias crianças não vão saber o que está acontecendo. Muitas vezes elas focam em tanta coisa ao mesmo tempo que não pega o conteúdo mesmo, né? Então, ter essa rotina, seja ela como for estabelecida por vocês, a comunicação com a criança, de como vai ser essa rotina, auxilia muito. Sempre falo, nossa rotina é o lanche primeiro, depois vai ter o parque, depois é todo mundo sentar em círculo, e aí tem o recurso. Então sempre tem uma constância. E daí eu vou passar um videozinho sobre a sala de recursos. É um vídeo que já está feito há bastante tempo, mas ela continua funcionando. A sala mesmo já mudou de lugar. Vocês vão ver o vídeo de uma determinada época, as coisas já mudaram, as prateleiras às vezes são colocadas de uma outra forma lá, mas ainda existe. Isso quer dizer o seguinte, tem material na igreja que deve ser usado. Tem templo de Jerusalém, tem coisas de teatro, perucas e tudo mais. Se você não tem em casa, pode dar uma passadinha aqui. Uma vez a cada 2 meses que você vai trabalhar, naqueles 2 meses, vem antes, vê o material que pode ser útil, levar. Então eu passo o videozinho que foi feito pela equipe aqui do Semear, para a gente poder saber o que tem. Fecha postes. E você pode até pedir ajuda também dos jovens, de outras pessoas para estarem lá, eles vão, os auxiliares, né? Flamelógrafo, para quem quer ter um momento, né, nostálgico. As figuras têm bonequinhos. Mapas, coisa que a gente não tem normalmente, mas precisa ter, ainda mais quando tem alunos de 6, 7, 8 anos, eles conseguem pegar bem esse recurso. Recursos evangelísticos, tá vendo ali, ó, o plano de salvação, esse videozinho aí mostrando como muda, tá, todo esse material a gente tem. E aí mostra onde fica. Cris, quanto a esse espaço, é só pedir aí para o Natanael um dia chegar e falar, posso ver? Como que é isso? Ele tá um pouco diferente, né? Isso. Mas pode ser comigo. Aí eu agendo, organizo. Tá. É só para dizer que tem. É importante, eu sempre passo. Ai, deixa eu sair daqui da apresentação. Todo mundo tá recebendo minhas postagens, meus WhatsApp. Lilian, onde que eu coloco aqui? Apresentação? Sim. Aqui do slide atual. Mas foi do começo? Ok, vamos lá. Eu quero aproveitar para contar um testemunho meu. Eu tenho 37 anos de idade e eu me lembro de ilustrações claras. Aos 3 anos de idade, aos 10 anos de idade, mais tarde, eu lembro das professoras usando esses recursos e as histórias que fixaram, então nunca vão sair da minha cabeça. É impressionante isso. Eu sou um pouquinho mais velha, então me lembro. Eu me lembro de sentir assim, eu sou a ovelha perdida.
e ela fazia um barulhinho. Eu me lembro da professora falar mé, com a tal da... e falando e mostrando a ovelhinha. E eu falando assim, eu queria estar nos braços desse pastor. Então eu tinha, não sei, 4 anos. Então vale a pena, gente, usar os recursos, falar porque fica. Muito bom. E aí tá onde vão as pedras de estacionamento, né? A gente pode usar esses materiais, é um objeto significativo. Eu acho que essa parte aqui a gente já falou, então eu vou passar. A parte de... mas só, o que a gente vai fazer nessa parte da aula? Mostrar atividades para cada momento da aula. O momento inicial da captação da atenção, eu posso usar aquela caixa ali, dentro dela tem uma pedra, e a criança tirar da pedra. Já vai pensar. Ou então, usar qualquer uma desses objetos que ela falou ali, tá? Também, e eles vão ser usados novamente durante a aula para ir fixando. Vai ser um elemento que vai dar uma coesão na linguagem daquela aula. Muitas vezes, né, as crianças voltaram do parquinho e elas vêm à sala arrumada. Só isso já chama a atenção, elas falam, será que é? Vai ser história. Vai ser história agora. Normalmente todo mundo sentado, chega outra criança, fica rápido. Fica quieto, fica sem sapato. Quero ouvir essa história, então faz muita diferença. Então, motivação inicial, captação da atenção, objetos. Outra coisa da captação da atenção, teatro, que foi isso que a gente acabou de mostrar. Fala da sua tenda, como você fez. Essa é a tenda do povo de Israel durante a travessia, né, até Canaã. E várias vezes eu aparecia com ela lá. Essa daí é a mais emblemática, que as crianças se divertem, porque elas foram detetives. Pegaram lupa, tudo, porque o tesouro já que eu tava no meio da tenda. Não tinha que achar. E ninguém achou. Poxa, você conseguiu esconder ali? Não, eu coloquei no chão. Mas aí elas lembram. Vocês entenderam como foi feita a tenda? Sim, cadê? Dá pra ver? É a mesa da sala, Uma cadeira cadeira da em cima, sala, cadeira em cima. né? Com a cadeira em cima. Deu pra E perceber? você vê que muitos recursos, assim, a gente pega da própria casa, gente. Isso aí é a capa do meu sapato. Não trouxe, então nem tudo fica na caixinha, mas funciona. As crianças gostam. Ressignificação de objetos. Entendeu? Outra coisa que é possível ser feita, a gente deve fazer, coisa simples, sem preparo. Sem preparo assim, de material, né? É pensar em perguntas intrigantes, tá? Lá no livro do David Mack que eu trouxe para cá, porque além desse trabalho mais manual que a gente gosta tanto de fazer, também tem aquele trabalho que é mexer com a cabeça da criança. E eu sempre pego sala de 4 anos, mas de vez em quando eu substituo sala de crianças maiores. E aí eu vejo que essa conversa já é outra. Muda muito de 4 para 5, muda muito a capacidade da criança. Então chega para ele e fala assim, o que é justiça para você? O que é injustiça? Você já perguntou isso para uma criança de 6 anos? Eles têm várias respostas. O que é injustiça? Porque no jogo de futebol ele conta injustiça, ou na aula e tal. E para você captar a atenção da criança, pode ser trazer um conceito abstrato da realidade dela. O que não dá é só ficar falando como se fossem todos mini adultos. Foi o que ela falou. Sim. Não dá. Porque tem muita criança que a gente não sabe o conhecimento delas. Muitas vezes eu fui dar aula de José e os irmãos, né? E eles não sabiam o que era inveja. Então fazer algumas perguntas, às vezes, para sondar o conhecimento deles, o público, faz muita diferença, sabe? Porque a gente super vai animado falando que a inveja é ruim. Aí depois chega, tia, o que é inveja? Não Entendeu nada. Agora, não é que não conhece o conceito. Então, as perguntas são muito úteis. São úteis. Então a gente tem que partir e ouvir. Jogar e ver o que volta e a partir daí conseguir manter um diálogo, tá? Outra coisa aqui, então, recursos que tem nas salas, quadro de pregas, flanelógrafo. E agora para fixação e memorização, é um outro momento da aula. A gente falou do início, do meio e agora do fim. É muito importante ter alguma coisa que ajude também a você manter para a próxima aula. Eu, aqui no culto infantil, quem for pegar a parte da noite, vai ver que as nossas salas não são as salas adaptadas como a sala de vocês da manhã, que tem um espaço certo. Mas a gente
Eu coloquei lá um fio, e a igreja deixou lá, já tem ninguém mexe naquele meu barbante que eu tenho lá. Só para colocar atividadezinha deles, pendurar com pregador, e ele poder ver o que fez na semana passada, ou se ele faltou, o que os outros fizeram, para ele poder ver a continuidade dessa semana, tá? Então, tem um espaço para lembrar, é um espaço de fixação, de memorização e de retomada, porque o que é o fim da aula é o começo da outra. Então, o fim dessa aula também pode ser o começo da próxima. Eu, no começo da próxima, ver qual que ficou no fim da outra. Tem esse espaço, é uma atividade que dê continuidade, é muito bom. Às vezes, se a gente conseguir montar um livrinho de atividades de 4 domingos, um projetinho que possa durar um pouquinho mais. Já até plantei feijão, depois a gente acompanhou o crescimento daquele feijãozinho para ver sobre crescimento, para falar sobre cuidado, crescimento, a semente e tal. Tudo isso daí a gente pode fazer, planejar uma atividade que sirva para a continuidade, tá? Até para a própria contextualização, né? A gente fala de José, mas de repente só mudou para José. José era filho de quem? E que o pai de José tinha feito antes? Porque não foi de repente que os irmãos de José tiveram inveja de José, né? Tem todo um contexto por trás que a gente pode ir trazendo. E eles lembram. Começa a perguntar, eles lembram. Na revista até tem as aulas meio de recapitulação. Aí você vai fazendo perguntas, brincadeiras, que eles vão lembrar. É importante. Tá? E uma coisa que você falou, parceria com os pais. Fala sobre isso. Ah, sim. É que muitas vezes a gente dá uma super aula, fica super animada que o senhor nos usou. E aí na semana seguinte a criança não lembra. Aí você fica tipo, poxa vida, não funcionou para nada. Mas não, é uma parceria com os pais. Os responsáveis pela vida espiritual das crianças são os pais também. Então muitas vezes tem as revistinhas com lição de casa. E os pais não conseguiram fazer durante a semana. E tudo bem, isso mesmo não é culpa sua. Não é que o senhor não está trabalhando na vida dessa criança porque não lembrou da tarefa, tudo. E mesmo assim, por isso a gente sempre tenta buscar uma parceria com os pais. Conversar, olha só, vai ter lição de casa para a próxima semana. Isso ajuda a fazer a continuidade dessa coisa de semana para semana. Olha o que ela fez. De deixar assim. Porque toda hora os pais me perguntavam qual que era a lição da semana seguinte. E as crianças faltam muitas vezes. Então, assim, eu mesma me perdi em qual que eu dava. Eu falava, não, é lição número 4. Mas o pai sabe da lição número 1. Não vai fazer nada, como vai fazer? Então eu comecei a fazer isso, os pais tiram foto. E passam pra gente que tá fazendo ou não. Então, deixar isso. Teve uma época que eu coloquei até no WhatsApp ali, se quisessem entrar em contato durante a semana. E conversando ajuda muito. Uma coisa de manhã. Não brigou comigo por deixar na porta, mas você não briga com ela, Cris? Gente, eu tô tirando foto aqui pra fazer Então, salas. Então o legal é que o pessoal da manhã tem mais essa responsabilidade também, porque à noite é diferente a dinâmica. Quem dá a mensagem é o professor geral, né? E a gente na sala trabalha muito a fixação. E não tem um livrinho para levar para casa, não tem uma atividade de casa, para até não ficar se sobrepondo ao que já tem de manhã. Então, ai, não acredito que acabou. Dessa vez essa dupla aqui falou mais. Então, mas aí, o que fica à noite? Fica a cargo do professor. A fazer aquele muralzinho, alguma coisa para recapitular, tá? Então, gente, eu vou só passar aqui, olha, revisão. Tinha alguns jogos, todos esses joguinhos estão aí na apostila, até que não era muito não, tá? E aí tem os lembretes finais, que a nossa escola tem armários, a gente já foi falando, tá? Se precisar de algum material extra, pensa que vai ser disponibilizado. E para terminar isso aqui, há recursos disponíveis, há pessoas prontas a ajudar, você não está sozinho. Esse trabalho não é só dela, não é só meu, é nosso. E é de Cristo. E a gente vai ficar muito melhor se a gente conseguir fazer esse trabalho todos juntos, tá? Servir ao Senhor é uma alegria e ser servo no trabalho com crianças é uma bênção, é um privilégio. Essa é a palavra que eu queria pensar, é um privilégio.
tá? E é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês. Cris, eu podia orar só para agradecer? Vamos orar. Senhor Deus, eu quero te agradecer, Pai, por cada pessoa presente aqui. Quero te agradecer por todo o empenho da Gisane e da Bia, Deus, no dia de hoje. E que o que foi falado aqui, o que foi ensinado aqui, Senhor, possa ser multiplicado lá fora, Pai. Eu oro assim, para que tudo seja na honra e glória do Teu nome, e no nome de Jesus. Amém. Amém.